A parábola dos servos vigilantes. Jesus, através da parábola dos servos vigilantes, quer nos ensinar pontos importantes para o nosso crescimento espiritual. A parábola está descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 33 a 37, quando nos diz: Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas, antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde ou à meia-noite, ou de madrugada ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos, fiquem vigiando. A parábola dos servos vigilantes, contadas por Jesus no sermão profético, é um convite claro à vigilância espiritual e à prontidão para o seu retorno. Jesus vem a reforçar o papel dos seus seguidores como aqueles que devem estar sempre prontos para o cumprimento dos eventos do tempo do fim e para a sua volta, que pode acontecer a qualquer momento. Jesus adverte ainda aos seus discípulos sobre os perigos do despreparo espiritual e da desatenção. Ele não revela o momento exato da sua volta, mas deixa claro que devemos estar preparados como servos que aguardam o retorno do seu Senhor. Vivemos na época do tempo do fim. Isso significa que estamos em uma fase de expectativa constante e devemos estar atentos aos sinais proféticos. Jesus apresenta a vigilância não apenas como estar atento ao tempo, mas como uma postura de vida. O servo vigilante é aquele que está fielmente cumprindo sua tarefa, mesmo sem saber o momento exato do retorno do seu Senhor. Então pergunto: será que estamos sendo obedientes com os mandamentos de Deus, incluindo a guarda do sábado e no viver diário em conformidade com a palavra de Deus? No Apocalipse 14, verso 12, existe um chamado para aqueles que querem ser os verdadeiros santos, quando nos diz: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Jesus alerta ainda que o Senhor da casa volta de surpresa e encontra seus servos dormindo. Haverá consequências. Quem está vivendo o cristianismo de forma como um sono espiritual está negligenciando espiritualmente. Isto é, quando o cristão se acomoda e deixa de estar atento às questões espirituais e aos eventos proféticos, terá consequências. A parábola contada por Jesus sugere que, se os servos forem encontrados dormindo, estarão despreparados para o encontro com ele. Dentro do nosso contexto moderno, isso pode ser visto como uma advertência contra a distração com as coisas mundanas e o esquecimento da missão cristã. Jesus termina a parábola com a mensagem clara no verso 37, quando nos diz: O que eu lhes digo a todos,
fiquem vigiando. A vigilância aqui é coletiva. Todos são chamados a estar alerta. Nossa responsabilidade não é apenas individual, mas também coletiva. Somos chamados a ser luz no mundo, alertando sobre a iminência da segunda vinda de Cristo e vivendo de maneira que reflita essa esperança. Isso significa manter viva a nossa fé, testemunhando com palavras e ações e vivendo em harmonia com os ensinamentos de Cristo. Portanto, que possamos, como servos vigilantes, permanecer firmes na fé, cumprindo nosso dever de espalhar o Evangelho e viver com a certeza de que o Senhor voltará em breve. Que nossa vida seja um testemunho de que aguardamos com alegria e vigilantes a volta do nosso Salvador. Então, encerro com as seguintes perguntas. Eu e você estamos preparados para o retorno de Cristo? Será que, se Ele voltasse hoje, nos encontraríamos vigilantes e cumprindo a sua missão? Pense nisso.